Capítulo 351 Pedido egoísta. Depois de alguns minutos acompanhando os soldados enviados por Nova, Vicente entrou pela segunda vez no quartel-general do Exército Real em Milfol nas últimas 24 horas. Desta vez, ele não encontrou o quartel tão silencioso como na noite anterior. Havia muitos homens observando os arredores agora, todos com expressões negativas no rosto, olheiras e olhares feios. Alguns deles irradiavam o estresse atual em suas auras, tornando a situação bastante tensa e gelada. Mesmo algumas das belas mulheres soldados do reino deste posto não pareciam tão bonitas neste início da tarde, pois estavam sob um nível de pressão que nunca haviam enfrentado antes. Suspiro, a situação aqui é terrível. A cidade costumava ser tão pacífica, mas recentemente, mortes e ações estranhas têm acontecido à torto e à direito, as leis. Vicente murmurou para os soldados que o acompanhavam. Um deles olhou para Vicente com estranheza, sabendo que o jovem Fuller havia contratado recentemente os serviços de César Mazzanti. Você tem a coragem de dizer isso quando você mesmo financia uma das pessoas em grande parte responsáveis por esta situação? Mas antes que qualquer um deles pudesse falar, Vicente comentou: infelizmente, até crianças pequenas estão sendo sequestradas aqui. O que pessoas comuns como eu podem fazer a não ser optar por forças alternativas? O exército, que deveria fornecer segurança aqui, obviamente não pode. Os dois soldados cerraram os punhos, mas guardaram os seus pensamentos para si, sabendo que, apesar do seu descontentamento, Vicente tinha razão. Para piorar a situação, este homem era o namorado do seu líder, a mulher mais bonita deste posto, aquela com quem estes homens sonhavam ultimamente. Como poderiam ouvir as palavras de Vicente sem se sentirem oprimidos por ele? Vicente não contou a ninguém sobre sua situação com Nova, exceto aos seus homens da família Mazzanti. Mas esse capitão do exército já havia contado a verdade para uma dúzia de soldados, então todo o quartel já sabia da relação deles. Nova era uma mulher tradicional. Tendo entendido que Vicente queria um relacionamento de longo prazo com ela, ela já havia falado sobre seu relacionamento com ele para seus amigos e pessoas que a abordavam com intenções impuras. Por isso, todos os soldados do quartel odiavam Vicente. Vicente riu interiormente ao perceber o quão silenciosamente esses dois demonstravam seu descontentamento. Parece que os soldados estão muito estressados, isso é um sinal de oportunidade. Ele pensou, vendo que os soldados da força mais importante do reino eram mais sensíveis do que deveriam. Mas ele logo deixaria esses pensamentos de lado ao chegar ao escritório de Christopher Hogan, onde Nova estava naquele exato momento. Senhor Fuller, o capitão está esperando por você. Você pode entrar. Uma mulher na recepção disse que antes de Vicente finalmente ver a namorada após vários dias de separação. Vicente. Nova o viu entrar no escritório e se levantou de onde estava, caminhando até ele com um sorriso. Nova, eu não esperava encontrar você no comando deste posto. Você deve aproveitar esta oportunidade. Vicente disse ao se aproximar dela, abraçando-a, mas não perdendo a oportunidade de parabenizá-la e aconselhá-la. Dependendo do que acontecer nos próximos dias e semanas, você poderá até ser nomeado o próximo comandante deste batalhão. É um grande passo para você. Nova ouviu isso e ficou ainda mais feliz ao ver que Vicente a apoiava. Espero que sim. Mas também existe a possibilidade de eles me transferirem para outro lugar, não é certo que ficarei aqui mesmo que chegue ao terceiro estágio. Ela disse sorrindo, mas um pouco preocupada. Não importa, sou um comerciante, lembra? Não importa onde você esteja, nos veremos com frequência. Ele apertou a cintura dela e Nova sentiu vontade de beijá-lo. Mas ela se conteve em seu local de trabalho e sorriu enquanto seu rosto corava. Eu sinto o mesmo. Os primeiros anos da carreira de um soldado podem ser instáveis, com mudanças de uma patente para outra. Mas à medida que eu crescer no exército, isso vai mudar, vice. Então não será sempre assim. Não se preocupe, comentou Vicente enquanto tocava seu rosto. Apenas se preocupe em progredir. Como está seu cultivo? Você está progredindo bem?
Acho que passarei para o terceiro estágio muito em breve. Por mais que a morte do comandante Hogan seja uma tragédia, não posso negar os benefícios e oportunidades que ela já me proporcionou. Nas próximas semanas, acredito que farei progressos significativos antes da chegada dos representantes da capital. Os olhos de Ligue HTSN Omicron VYL Vicente se iluminaram com esta informação. Representantes, hein? Isso é por causa dos rumores que ouvi recentemente. Sobre os 4 comandantes mortos. Sim, um grupo da capital virá para investigar suas mortes e também para determinar o que acontecerá com os 4 batalhões atualmente em Milfall. Eles devem chegar no máximo em um mês, quando espero ter atingido o pico do meu nível e começar minhas tentativas de avanço. Ela o informou sem se preocupar que Vicente revelasse tal informação. Ele era alguém em quem ela podia confiar. Mas mesmo que não fosse, não seria um problema porque já havia gente suficiente em Milfall que dizia coisas próximas da verdade. Um mês, Vicente se afastou de Nova e sentou-se no escritório. Acho que estarei chegando ao pico do segundo estágio em um mês também. Parece que os recursos disponíveis para os comandantes são realmente muito bons. Vicente sabia que um soldado do exército não tinha acesso a recursos como ele. Em tempos normais, os soldados cresciam lenta e continuamente. Mas mesmo sem travar batalhas ou conquistar coisas que justificassem um progresso tão rápido, Nova parecia confiante de que poderia melhorar muito em pouco tempo. Como Vicente imaginou, o líder de um batalhão como o de Milfall realmente tinha vantagens, com uma sala de cultivo de mana mais avançada, pílulas e poções mais frequentes, e assim por diante. Como ela estaria temporariamente no cargo de comandante, ela não apenas assumiria as responsabilidades de alguém daquela hierarquia militar, mas também teria os benefícios de tal posição. Então foi uma grande oportunidade para ela, maior do que Vicente pensava inicialmente. Isso é bom. Se ela se tornar comandante, será mais fácil para mim lidar com os investigadores do exército. Ele sorriu para Nova e disse: Isso é perfeito então. Em um mês, você pode tentar se tornar um mago. Hahaha, parabéns Nova. Isso é incrível. Ela sorriu novamente antes de dizer: É por isso que chamei você aqui. Depois deste mês, provavelmente estarei em reclusão por alguns dias e, se tiver sucesso em meu avanço, sairei para caçar meu próximo pentagrama. Provavelmente receberei ordens da capital. De qualquer forma, muitas coisas acontecerão depois disso, então gostaria de fazer um pedido egoísta a você. Ela disse, ficando ainda mais vermelha do que antes. Você poderia adiar suas viagens para as próximas semanas. Seria bom se pudéssemos viver normalmente como casal nestes últimos dias, estáveis, da minha situação em Milfall. Vicente sorriu ao ouvir isso, positivamente surpreso com Nova. Fim do capítulo. Capítulo 352 Dias de calma e progresso. Alguns dias depois, após o incidente com a erva do terceiro estágio, Milfall voltou à sua tranquilidade habitual. Algumas potências locais ainda vigiavam César e a família Mazante. Ainda assim, com a aproximação do leilão e do casamento das casas nobres locais, todos estavam focados nesses 2 próximos eventos. O exército terminou os seus dias de recolher obrigatório noturno e lei marcial, não encontrando nenhuma evidência significativa que justificasse o prolongamento da situação anterior. Com isso, a cidade já voltava ao normal, enquanto alguns se preparavam para os próximos eventos locais importantes e outros aguardavam a chegada dos investigadores. Dada a localização de Milfall em relação à origem dos investigadores, levaria de 2 a 4 semanas para que os soldados chegassem à área. Quanto aos grupos de Tafacelés 11 da Congregação das Revelações, eles também tinham coisas para investigar perto de Milfall, mas levaria diferentes períodos de tempo para o exército chegar à cidade. Enquanto um grupo estava em Ironcrest, o outro grupo tinha investigadores estacionados mais perto da cidade. Mas mesmo que essas 2 forças tivessem seus membros mais próximos de Milfall, ainda levariam pelo menos 10 dias até que o primeiro deles chegasse.
Dadas as distâncias e o tempo que levaria para chegar a esta cidade no extremo do reino Saidel, a cidade ficaria tranquila por mais alguns dias. Mas mesmo sem grandes incidentes nos últimos dias, muita coisa aconteceu localmente. Por exemplo, o grupo familiar Mazante retornou ao seu quartel-general, enquanto começava a caça aos que ousavam entrar no complexo e roubar propriedades dos soldados ou da própria família. Foi o caso dos soldados que roubaram os pertences da família Mazante, a quem a própria Nova obrigou a devolver o que haviam levado. No entanto, algumas armas da família ainda estavam em mãos não autorizadas, pois o grupo não tinha como recuperá-las da família Simmons. Desde o confronto daquele dia, a família Mazante havia evitado aquela casa nobre, por isso algumas armas roubadas ainda estavam desaparecidas. Mas por outro lado, tudo o que precisava ser recuperado foi recuperado e a família Mazante retornou à sua posição de líder do submundo local. Em meio a isso, os feridos da família se recuperaram com a ajuda dos recursos enviados pelo dono da Botânica Mágica, e vários homens subiram de nível. Esse foi o caso de Bart, que se tornou um mago de nível médio depois de se recuperar com a ajuda de uma poção de 3º grau e depois consumir uma pílula do mesmo nível. Vicente também avançou nestes dias pacíficos, alcançando o nível 5 do estágio acólito. Ele passou os últimos dias agindo principalmente com sua identidade real, sendo um pouco mais presente para Nina enquanto desenvolvia suas habilidades de forjamento ao lado de Benson e Lucas na associação. Mas todos os dias ele aparecia na cidade com sua identidade de César para mostrar aos poderes locais que estava lá, mas também para cuidar de alguns assuntos oficiais. Depois de tantos desafios, seu grupo mercenário, a família Mazante, havia se tornado uma força semelhante à Guilda dos Mercenários, atraindo cada vez mais jovens magos ou pessoas livres de responsabilidades perante outros poderes. Hoje em dia a família não precisava mais procurar novos membros e todos os dias apareciam pessoas na propriedade Mazante em busca de uma oportunidade de servir Dom Mazante. Assim, apesar das perdas recentes da família, o seu número estava a crescer novamente, enquanto mais oportunidades de negócios se abriam para a família. E não poderia ser de outra forma. Nunca antes uma força com um mago ofereceu serviços acessíveis às pessoas comuns desta cidade. Com Vicente a oferecer a sua proteção por preços não tão elevados, muitas lojas e famílias foram lentamente se convencendo de que pagar pela proteção da família Mazante era um bom negócio. Então, os dias foram muito bons para esse grupo. Vicente saiu da casa de Nova no início da tarde de outro dia. Depois de passar as últimas 2 horas ali com a namorada, ele e ela teriam que se despedir e voltar às respectivas responsabilidades. Após a última conversa, Vicente disse a Nova que não poderia prometer estar em Milfall todos os dias durante o mês seguinte aos incidentes anteriores. Mas ele tentaria ficar o maior tempo possível no curto prazo, e era certo que permaneceria lá durante as primeiras 2 semanas após o incidente com a maconha. A partir de então, eles se encontravam 2 vezes por dia durante os intervalos de Nova, uma na hora do almoço e outra na madrugada, quando ela podia voltar para casa para descansar. No meio do dia costumavam ir para a casa de Nova, de onde estavam saindo, e à noite iam para a residência dos Fuller. Esse era o hábito deles nos últimos 3 dias, quando ficaram juntos naquela residência depois de revelarem seu relacionamento com Nina. Vice, vejo você mais tarde. Boa sorte com seus estudos na associação. Nova sorriu docemente para ele antes de beijá-lo e seguir seu próprio caminho. Ela sabia que seu namorado era comerciante e ferreiro talentoso. Até mais. Vicente observou sua garota se afastar, sentindo-se excitado novamente, apenas observando os quadris de Nova balançarem. Ele ficou parado por um momento, sentindo a diferença mágica deste mundo. Acabamos de fazer isso 2 vezes, mas ainda me sinto assim, suspiro, o mundo mágico é realmente incrível. Ele pensou enquanto considerava seus sentimentos mais animais. Conseguindo se controlar melhor, ele não observou o corpo da namorada por muito mais tempo e logo se dirigiu ao prédio da associação.
Ele tinha um treino marcado com Lucas agora, mas ao caminhar em direção à área central de Milford, logo foi acompanhado por um dos homens da família Fuller. Chefe, a professora da jovem lhe enviou esta mensagem. Um acólito nível 1 disse enquanto entregava a Vice uma pequena nota. Vicente ficou interessado porque não falava com Shelby desde o dia seguinte ao incidente. Naquele dia, ele recebeu uma mensagem de Shelby parabenizando-o pelos sucessos recentes, mas também falando sobre seus planos para o leilão. Mas eles não se comunicaram desde então. Vicente leu a mensagem dela. Vice, como você está? Vou entrar em reclusão esta noite e ficarei até o dia anterior ao leilão. Estou enviando esta mensagem para avisar que não estarei disponível nos próximos dias. Mas não se preocupe, Molly transmitirá todas as informações importantes sobre nossos planos nos próximos dias. Além disso, acredito que Casey subirá de nível antes do leilão. Portanto, você deve se preparar para esse dia, ignorando a presença dele. Ele já me disse que irá caçar seu novo pentagrama assim que avançar. Parabéns por avançar para o nível 5. Isso será muito importante para lidar com nossos adversários nos próximos dias. Sinceramente, seu melhor aliado. Fim do capítulo. Capítulo 353 As novas armas da família Mazzanti. Depois de treinar com Lucas no início daquela tarde, Vicente recebeu alguns dos materiais de que precisava para começar a fabricar as novas armas da família Mazzanti. Nos dias desde seu retorno do Altarville, ele estudou extensivamente forjaria para ferreiros de segundo estágio, aumentando seu conhecimento. Vicente ainda tinha o entendimento de um ferreiro de primeiro estágio antes, mesmo já estando no final do segundo estágio mágico. Mas depois de alguns dias, ele melhorou. Ele estava agora próximo do mínimo necessário para obter sua identificação de ferreiro de segundo estágio. Hoje ele recebeu algumas de suas encomendas e estava a caminho da propriedade Mazzanti para testar suas novas armas pela primeira vez com materiais da qualidade certa. Assim, após se despedir de Lucas, ele fez um esforço para chegar em segredo à propriedade Mazzanti, mudando sua identidade no caminho até chegar em sua casa. Como não estava sendo vigiado por ninguém particularmente poderoso na época, Vicente conseguiu fazer tudo isso sem deixar nenhum sinal de perigo. Ao chegar em sua propriedade, cumprimentou alguns de seus homens, mas não parava de se envolver diretamente no dia a dia da família. Rory cuidava de tudo para ele, então logo ele estava na área de treinamento. Vicente tirou todo o material que precisava para confeccionar suas novas armas, arrumou-as ao seu redor e se preparou mentalmente, visualizando o novo projeto que havia criado. Não houve muitas mudanças na estrutura de uma arma de primeiro grau para uma de segundo grau, a compreensão do ferreiro, juntamente com a qualidade dos materiais, é claro. Isso era verdade para a forja, mas também para a alquimia e muitas outras profissões. É claro que havia diferenças estruturais de uma série para outra, mas não eram tão grandes. Porém, as pequenas diferenças que existiam, aliadas ao nível mais profundo da técnica de produção envolvida, juntamente com os seus ingredientes, aumentaram muito a dificuldade do processo e a qualidade futura do artigo a ser desenvolvido. Ligue HTSN Omicron VYL Vicente preparou-se para a dificuldade do processo indo testar pela primeira vez os seus preparativos dos últimos dias com materiais de qualidade. Ele treinou duro nos últimos dias. Mas ao usar materiais de qualidade inferior, seus resultados foram naturalmente diferentes do que ele havia planejado. Ao mesmo tempo, sua compreensão sobre forjamento aumentou muito a cada dia que passava. Portanto, as diferenças entre o treino e este momento seriam maiores. Então Vice acreditava que seria capaz de criar armas verdadeiramente úteis para os acólitos depois desta tarde. Depois de alguma preparação, ele seguiu em frente, fazendo seus 2 pentagramas aparecerem enquanto manipulava gradualmente os metais que lhe interessavam. Primeiro, ele formou as estruturas mais básicas dos componentes das armas, fazendo-as tomar as formas necessárias enquanto manipulava a mana dentro delas, para atrair elementos para suas partes.
Os elementos que ele poderia infundir nesses componentes eram, claro, aqueles com os quais ele tinha afinidade: relâmpago e terra. Por considerar o elemento relâmpago mais compatível com o tipo de poder encontrado nas armas de fogo, Vicente aumentou a concentração desse elemento nos primeiros componentes que criou. Dada a sua capacidade de formar estruturas metálicas, logo produziu todos os componentes da primeira arma e passou para a parte de montagem do processo. Ao montar um rifle de curto e médio alcance, Vicente terminou a arma de segundo grau que havia feito sem problemas, mas ainda não tinha certeza de sua qualidade. Antes de testá-lo, ele produziu as novas balas compatíveis com ele, utilizando materiais que ainda não havia utilizado, parte do processo que exigia que ele utilizasse não apenas suas habilidades magnéticas, mas também movimentos comuns aos ferreiros. Mais de 20 minutos depois de chegar em casa, Vicente tinha um rifle e munição suficiente para testar o novo modelo de arma de sua família. Enxugando o suor do rosto, ele pegou a arma nas mãos e sentiu que, embora não parecesse tão diferente do modelo antigo, era muito diferente. Seu peso era diferente, mas a sensação também era quando ele o tocou. A sensação mágica que veio disso foi estranha. Era como se esta arma fosse uma gaiola contendo um poderoso relâmpago. Vicente sorriu e apontou a arma para o seu entorno, focando sua mana nos olhos enquanto usava a mira da arma para mirar em alvos próximos. Perfeito! Parece excelente! Deve ter pelo menos 58% de eficiência. Com essas características, deve ser capaz de suportar todo o poder de um acólito nível 2. Ele estimou enquanto avaliava ainda mais sua criação antes mesmo de puxar o gatilho. Suas armas de primeiro grau só podiam suportar todo o poder dos aprendizes sênior e eram capazes de colocar em risco a vida dos acólitos de nível 3. Fazendo as contas, Vicente logo percebeu que, se estivesse certo, poderia finalmente ameaçar todos os acólitos com esta nova arma. Independentemente do talento ou forma mágica, qualquer acólito atingido por uma bala desta arma morrerá sem chance. Ele sentiu o poder de sua criação, mas também entendeu por que Benson duvidava tanto de suas armas. A diferença entre os níveis aumentava à medida que a jornada mágica de um ser progredia. Mas por mais que essa arma atualizada fosse muito melhor que a versão anterior, por melhor que fosse, não seria suficiente para que ela continuasse a ameaçar a vida de pessoas mais fortes que seus usuários. Chegaria o dia em que essas armas só poderiam ameaçar a vida de pessoas no mesmo nível ou inferior ao de seus usuários. Mas Vicente não se importava com esse sentimento agora. Ainda havia um longo caminho a percorrer, então ele estava feliz por poder desenvolver algo mais poderoso para seus homens. Vou testá-lo fora da cidade antes de iniciar a produção em massa. Ele decidiu enquanto pegava seu novo rifle e deixava a propriedade Mazante. Neste final de tarde, Vicente testaria sua primeira arma, que é capaz de matar acólitos de nível 5 sem lhes dar chance de sobreviver, o que poderia até ferir magos de baixo nível. Anteriormente, suas armas só podiam incomodar magos e ferir acólitos de nível 5. Mas com esta mudança, muitos membros da família Mazante poderiam aumentar o seu potencial de perigo para os inimigos. O teste de Vicente seria um sucesso e ninguém ficaria no seu caminho naquele dia, dando-lhe um grande avanço no poder do seu grupo. Quando voltasse à cidade naquele dia, iniciaria a produção das novas armas da família Mazante, acelerando o andamento dos preparativos para o leilão nos dias seguintes. Fim do capítulo. Capítulo 354. Iniciando o projeto. 3 dias depois de testar sua primeira arma de segundo grau, Vicente demorou pouco mais de um dia para produzir todas as novas armas e munições de sua família com os materiais que tinha à disposição. Depois de produzir mais de 30 armas e munições suficientes para centenas de tiros, ele distribuiu essas primeiras novas unidades aos membros mais fortes do seu grupo. A família Mazante contava agora com 78 mágicos, 24 deles aprendizes e o restante acólitos entre os níveis 1 e 3. Havia também 11 generais entre os níveis 6 e 7 que também podiam usar as armas de fogo da família.
Com esses números e as 30 novas armas capazes de ameaçar qualquer pessoa abaixo do terceiro estágio, o poder da família Mazanti disparou de uma importante força local para a mais forte da cidade. Ninguém fora da família sabia disso na época. Mesmo assim, mesmo o posto militar em Milford, que atualmente contava com 4 batalhões devido à morte de 3 comandantes, não se comparava a esta família. Por conta desse progresso, Vicente deixou sua família Mazanti no dia anterior, mais tranquilo do que nunca, e voltou sua atenção para a forja. Depois de deixar a família no dia anterior, regressou ao edifício da associação para continuar a sua formação e aprendizagem, já tendo atingido o nível necessário para ser considerado ferreiro de segundo escalão. Mas Vicente ainda não queria obter o distintivo de ferreiro do segundo estágio. Ele havia progredido muito rapidamente e não queria chamar a atenção até precisar de direitos de acesso mais importantes nesta organização. Até que precisasse de acesso a materiais melhores, o que exigiria uma classificação mais elevada de sua parte, pretendia manter-se discreto, aprendendo sozinho na associação ou com Benson na propriedade daquele homem. E assim, hoje, Vicente finalmente começaria seus experimentos na armadura robótica ao lado de seu mestre. Chegando à propriedade do seu senhor, Vicente avistou rapidamente a grande forja que ali existia, hoje montada de forma diferente. Alguns materiais estavam em posições diferentes, enquanto ferramentas que ele nunca tinha visto antes estavam espalhadas aqui e ali, em posições fáceis para serem identificadas e recolhidas. Ao mesmo tempo, os livros estavam mais organizados do que nunca, com alguns abertos nas mesas da área. Benson sentou-se diante de um boneco de metal, semelhante ao que servia de mordomo da propriedade, enquanto desparafusava alguns de seus componentes. Vendo isso assim que entrou, Vicente percebeu que seu mestre estava mais animado do que ele para iniciar este projeto. Ele riu antes de ouvir Benson. Vice, antes de começarmos a praticar, dê uma olhada nesses livros que preparei para você. Eles resumem o que vamos começar hoje. Ok. Vicente foi até os livros abertos sobre uma mesa e começou a estudá-los, folheando rapidamente as muitas páginas dos livros escritos por Benson. Benson era um ferreiro de terceiro estágio, mas também eram teóricos da forja. Ele não usou apenas os métodos de ferreiros renomados. Ele criou suas próprias teorias e desenvolveu novos métodos a partir delas. Em teoria, qualquer ferreiro poderia fazer isso. Mas, na prática, uma pequena minoria de cada profissão fez o que este homem fez durante toda a sua vida. Então, mesmo estando apenas no terceiro estágio, Benson acumulou um conhecimento único que era difícil de encontrar em qualquer outro lugar no Reino Polaris, coisas que o faziam parecer mais qualificado do que seu nível dizia que ele era. Vicente percebeu isso ainda mais ao notar algumas técnicas de seu mestre muito diferentes das regras aceitas pela associação. Isso é interessante. A teoria de forjamento mais amplamente aceita no continente é que a mana que infundimos em materiais que absorvem mana dá poder e algumas de nossas características aos artefatos que têm esses materiais como componentes. De certa forma, é como uma bateria, mas também como uma réplica menos intensa e eficiente de nossas afinidades. No entanto, Benson acredita que o ferreiro pode manipular esses materiais de tal forma que eles possam expor um pouco da vontade do ferreiro. Para ele, ao infundir nossa mana em materiais compatíveis, podemos fazer com que eles tenham energia, afinidade e um propósito consciente. Em outras palavras, os ferreiros do continente acreditavam que poderiam criar artefatos que pudessem conter energia e resistir, ou melhor, exibir poderes mais fortes quando exercidos por pessoas com elementos relacionados aos elementos do artefato. Mas Benson também acreditava que artefatos criados por ferreiros poderiam ter uma certa autonomia, mesmo sem o uso de encantamentos mágicos. Por exemplo, a teoria do mestre de Vicente dizia que era possível fazer uma espada disparar um ataque flamejante, mesmo que o usuário não dê o comando. Em outras palavras, mesmo que o usuário não tenha afinidade com aquele elemento, a espada poderia usar sua própria essência para aprimorar o ataque do usuário.
No caso da armadura robótica que Benson pensava que Vicente poderia produzir, ela supostamente poderia usar poderes magnéticos para criar barreiras de campo, ataques eletromagnéticos, voo e muito mais coisas que Vice poderia fazer. Pensando em como ele já poderia colocar seus atributos em suas armas e munições para criar ataques mais poderosos, Vice não pôde deixar de concordar com Benson. Ele olhou para seu mestre e percebeu o que esse cara tinha feito. Parece que ele me ensinou desde o início, seguindo seu modelo de forjamento e não aquele mais aceito no continente. Vicente nada sabia sobre forja quando se tornou discípulo de Benson, o que só foi possível devido ao seu passado desconectado com o mundo da forja. Ao aprender a teoria de Benson misturada com as teorias mais aceitas pelos ferreiros, Vicente havia, desde o início, usado o que seu mestre julgava necessário para dar aos seus artefatos uma vontade própria. Portanto, Vicente tinha uma intuição própria sobre aquela teoria, o que não lhe parecia tão estranho, e de facto, já a vinha utilizando sem se aperceber. Percorrendo todos os livros elaborados por Benson, Vicente terminaria seu estudo inicial do projeto da armadura robótica em 50 minutos, quando seu mestre terminasse de preparar o objeto de treinamento. Agora que você se familiarizou com os antecedentes deste projeto, é hora de aprendê-lo na prática. Venha aqui, ele gesticulou com uma mão. Desmontei os principais componentes desta armadura e os dividi em 39 grupos. Quero que você entenda como montar e desmontar cada um desses grupos, mas também quero que você entenda como eles foram feitos, faça estruturas semelhantes e monte-as. Depois de ter os 39 grupos, mostrarei como combiná-los na armadura completa. A partir de então, começaremos a testar seus poderes atualizando nosso modelo usando seus erros e acertos. Vicente ouviu isso ao ver mais de 200 peças espalhadas em 39 caixas pelo chão. Benson disse: comece, vou ajudá-lo nos próximos 3 dias. Depois disso, você terá que encontrar seu próprio caminho. Fim do capítulo. Capítulo 355 Chegada do leilão. Após o primeiro contato de Vicente com todo o projeto da armadura robótica de Benson, alguns dias se passariam e o tão esperado leilão estava chegando. Nos últimos dias, Vicente aproveitou seus momentos de silêncio, estudando sob a orientação de Benson à tarde, passando tempo com a irmã no início e no final do dia, mas também se divertindo com Nova à noite e no almoço. Ele também treinou suas habilidades, aprofundou seu conhecimento sobre si mesmo e recebeu conselhos constantes de Thorne. Além disso, ele cumpriu suas responsabilidades para a família Mazante, aparecendo de vez em quando para fazer alguns negócios. Hoje em dia, ele tem que conhecer Nova sob a identidade de César porque sua namorada desconfia muito dele, ele fora. Nova não tinha provas de que César havia matado Christopher Hogan, muito menos os soldados no quartel-general naquele dia. Quanto às mortes de Alex, Arthur e Peter, ninguém menos que os 4 comandantes que já haviam estado na cidade. Lidar com o basilisco sabia de seus planos para lidar com César e obter a erva do 3º estágio. Nem mesmo os soldados daqueles 3 magos sabiam disso. Então Nova ficou no escuro e foi forçada a deixar César ir, embora seus instintos lhe dissessem que ele estava de alguma forma envolvido. Ligue HTSN Omicron VYL estava tudo muito claro para ela. César se vingou de Christopher. Infelizmente para Nova, ela só conseguia vê-lo de uma forma ainda mais negativa, sem poder fazer nada para puni-lo, já que não tinha provas. Mesmo que ele tivesse usado a desculpa de que tinha um acordo com ela que o impediria de agir contra o exército, Nova não era estúpido o suficiente para pensar que os acordos eram 100% confiáveis. Ela fez isso para garantir que César não agisse contra pessoas inocentes na cidade ou no exército. Mas e se suas vítimas fossem culpadas de alguma coisa? Acordos mágicos podem ser complicados. As pessoas faziam com que tivessem mais garantias, mas havia maneiras de contornar as regras dos contratos sem serem punidos. Ela honestamente não sabia como César poderia ter feito tal coisa sem ser punido, mas seus sentimentos por ele lhe diziam que ele era culpado, mesmo sem provas e com tal contrato.
Mas sem muito o que fazer, ela só poderia deixar isso de lado por enquanto e esperar por reforços da capital. Nesse ínterim, ela ainda não havia tentado encontrar a informação que César havia pedido antes. Como eles concordaram em deixar isso para quando ela se tornasse comandante de fato, ela não se preocupou em investigar esses nomes ultimamente. Um novo dia amanheceu em Milford, enquanto as ruas da cidade estavam mais movimentadas do que o normal para esta hora do dia. Saindo para as ruas logo após o amanhecer, viam-se carruagens e pessoas montadas percorrendo as principais ruas da cidade enquanto as entradas das pousadas e hotéis locais fervilhavam de atividade. As tabernas e outros estabelecimentos que serviam comida pela manhã também abriam assim que o sol nascia, com pessoas entrando e saindo. Faltando 2 dias para o leilão, muitos visitantes de várias cidades e vilas da região chegaram a Milford desde o dia anterior. Mas à medida que o leilão se aproximava, a cidade ficava cada vez mais movimentada, com mais e mais pessoas chegando a cada dia que passava. O leilão que aconteceria em Milford não era um evento comum que pudesse acontecer em qualquer cidade, em qualquer dia. Os leilões eram realizados em todo o continente, mas devido à sua natureza, eram realizados apenas algumas vezes por ano, mesmo quando se considerava uma província inteira. Os leilões não ofereciam qualquer item. Se o valor e a raridade de um item não atingissem um determinado nível, ele não seria leiloado. Como não havia muitas coisas desse valor para vender, os leilões não tinham hora nem lugar. Não aconteciam sempre que os organizadores tivessem um determinado número de itens para leiloar. Quanto ao local dos leilões, dependia das características dos itens a leiloar, mas também da política dos organizadores do evento. No Reino Seidel, o único organizador dos leilões era a família real, que escolhia os locais dos leilões de acordo com as melhores perspectivas de lucro para si. Por exemplo, um leilão de recursos para os soberanos nunca poderia ser realizado na província de Scott porque não havia soberanos lá. Por outro lado, um leilão para magos poderia ser realizado em qualquer lugar do reino. Ainda assim, dependendo das características dos recursos, poderá ser mais interessante realizá-lo numa ou noutra província. Devido às regras locais, os leilões não poderiam ser realizados na mesma cidade 2 vezes seguidas. Assim, eventos como este atraem sempre muitas partes interessadas dentro de uma província e por vezes até entre províncias. Assim, o movimento local foi muito mais intenso do que seria de esperar para um evento normal, pois não se tratava de um evento normal, e vários poderes provinciais vieram a Milford, a cidade escolhida para o dia. Mas enquanto pessoas, famílias e grupos de diferentes partes da província chegavam ou conheciam a cidade, um homem a cavalo partia. Ele tinha várias tatuagens no corpo, longos cabelos negros e uma expressão séria no rosto. Era Casey Rogers, que havia avançado para a 3ª etapa na noite anterior e agora estava saindo da cidade em busca do seu próximo pentagrama. Sr. Rogers, parabéns pelo seu avanço. Você tem alguma ideia de quanto tempo vai ficar fora? Um homem mais fraco que Casey perguntou enquanto cavalgava ao lado dele. Olhando para este subordinado da House Staples, Casey disse vagamente: algumas semanas, mas nada está garantido. Oh, então boa sorte com sua caça. A família estará esperando seu retorno. Você está desaparecido ultimamente. Não faça isso de novo. Nossos líderes estão muito preocupados. O acólito comentou. Casey não disse nada ao ouvir isso e simplesmente saiu de Milford. Momentos depois, Vicente recebeu a notícia do avanço de Casey enquanto tomava café da manhã ao lado de Nina e Eve. Chefe, o Sr. Rogers avançou para o 3º estágio. Fomos informados de que ele deixou a cidade há poucos momentos para caçar seu próximo pentagrama. Um homem da família Fuller disse ao entregar a Vicente uma mensagem escrita por Casey. Vicente já sabia que isso iria acontecer e não ficou surpreso. Todos os seus homens se beneficiaram dos recursos que ele coletou recentemente, e Casey não foi diferente. Fim do capítulo. Capítulo 356. O vigilante Nina. Vicente, obrigado pela pílula.
Isso me ajudou a superar a última parte da minha descoberta. Lamento não poder ficar para ajudá-lo com seus planos para o leilão. De qualquer forma, tentarei retornar o mais rápido possível para me juntar aos seus planos em relação ao Snowclaw. Vicente leu a mensagem e não culpou Casey. Este homem recebeu recentemente informações sobre uma fera compatível que provavelmente formou um pentagrama amarelo. Ele não poderia perder esta oportunidade. Vicente sabia o quão importante era encontrar um pentagrama compatível e como um mágico poderia passar semanas, às vezes meses, à procura de algo compatível. Perder a oportunidade de caçar algo compatível para fazer outras coisas era um risco que poderia atrasar mágicos talentosos. Alguém de menor talento não teria muitos problemas, pois teria tempo para aumentar seu poder ao máximo que pudesse sem a estabilidade proporcionada por um novo pentagrama. Mas pessoas jovens e talentosas não poderiam permanecer nesta situação por muito tempo. Tal coisa poderia retardar o progresso do mago. Ao mesmo tempo, também poderia levar a uma situação em que o mago tivesse que absorver um pentagrama de qualidade inferior para não ser forçado a parar o seu progresso. Foi por isso que Vicente não se interpôs no caminho do seu subordinado e o deixou sair sem questionar. Quando o Sr. Rogers saiu, alguém da família Staples o abordou. Este homem disse a Vicente. Enquanto isso, Nina fingia secretamente que não entendia nada, mas prestava atenção em tudo. Como Vicente não queria que ela se envolvesse nos problemas da família, Nina parou de fazer perguntas e começou a observar em silêncio. Rogers, este é o homem conhecido na cidade como Sr. Amnésia. Ela se perguntou, tendo ouvido muitos rumores sobre essa pessoa, mas também tendo lido os lábios de alguns homens de seu irmão que falaram mais do que deveriam em sua presença. Tendo já questionado seus próprios amigos e colegas sobre essa pessoa, Nina sabia mais, ou menos que tipo de serviço Casey prestou. O que exatamente o irmão mais velho faz? Qual é o relacionamento dele com o Sr. Amnésia? Enquanto Nina comia e fingia não compreender a situação, Vicente não se surpreendeu com o comentário do seu soldado, isso não é estranho. Casey está desaparecendo de seus antigos empregadores há semanas, desde que começou a trabalhar para mim. Então é natural que estejam procurando por ele. Mas isso não importa. Com o que está prestes a acontecer na cidade, muitas coisas estão prestes a mudar em Milfall. Você realmente vai agir contra ele? Eve olhou seriamente para Vicente, que estava falando sobre o Visconde. Não tenho escolha. Esse será o melhor momento para atacar nossos inimigos. Aquela mulher fez seus planos muito bem, então não posso deixar a oportunidade passar. Agir após o leilão pode ser mais difícil, então aposto naquele momento. Vicente comentou. Tenha cuidado. Ouvi dizer o quão ruim ele é. A loira suspirou, mas sabia que disso dependia a paz da família. Eles precisavam que Milfall fosse um lugar seguro e estável. Mas a cidade nunca seria assim enquanto um inimigo tão poderoso como o Visconde estivesse vivo e tão próximo deles. Eu sei. Depois disso, ficaram em silêncio por quase 2 minutos até que Nina achou que não iriam suspeitar da pergunta e abriu a boca. Irmão mais velho, você vai participar do leilão que será realizado em nossa cidade. Ouvi dizer que muitas pessoas importantes virão à cidade para este evento. Vicente olhou nos olhos de Nina e disse enquanto gesticulava para que ela o entendesse melhor. Infelizmente não poderei levar você comigo, Nina. Vou com alguns parceiros de negócios e sinto que este evento será um pouco perigoso. A cidade estará um caos após este evento. É assim mesmo? Ela disse em um tom triste, mas por dentro já esperava que seu irmão não a levasse para tal evento. Ele obviamente tinha outros planos. Eu queria muito ir, irmão mais velho. Não posso ir, queria ver os participantes deste evento. Ouvi dizer que outros viscondes da província e outros mágicos famosos estarão presentes no leilão. Disse que ouviu de seu pai que alguém ligado à Senhorita Morte poderia vir ao leilão. Nina comentou. As crianças conversaram muito. Quando Vice tinha a idade de Nina, ele já havia planejado uma série de roubos e como seria seu futuro até o seu despertar.
Várias coisas aconteceram depois que ele se formou que o fizeram mudar de planos. Mesmo assim, ele havia realizado parte das coisas que planejara na idade de Nina. Nina devia ter seus próprios objetivos e interesses, algo que ela certamente conversava com os amigos. Vicente sabia disso e não pôde deixar de suspirar ao ouvi-la falar sobre esse acontecimento e seus rumores. Não vou deixar você ir ao leilão, mas se quiser assistir à entrada do leilão com Eve, eu permitirei. Mas só se você voltar para casa antes do início do evento. Ele disse enquanto olhava para Nina. Ok, faremos como o irmão mais velho disse. Ela concordou, gostando do que ouviu, mas ainda mais não pela chance de ver especialistas, mas de investigar mais a fundo seu irmão mais velho. Enquanto Nove comemorava com Eva, o soldado de Vicente pensou no que ela havia dito sobre a Senhorita Morte, um mágico poderoso que se tornou famoso no reino. Miss Morte apareceu há um ano em uma guilda de mercenários no reino Saideu e, nesse período, completou mais de 3.000 missões, todas caçando criminosos procurados, vivos ou mortos. Devido a esse número extremo, seu apelido havia se espalhado por todo o reino, e até as crianças falavam dela. Senhorita Morte, hein? É realmente verdade? O soldado de Vicente pensou consigo mesmo, curioso por uma figura tão nova no reino. Enquanto isso, dentro do espaço de consciência de Vicente, Thorne ouviu isso de dentro de seu casulo e não pôde deixar de levar a sério. Senhorita Morte, hein? Eu me pergunto quem deu esse nome a ela. É muito ousado usar títulos antigos para chamar novatos. Ele pensou na Ordem do Cataclismo, sua antiga organização, que tinha a posição do Senhor e da Senhorita Morte como seus antigos protetores, pessoas poderosas que tinham o poder da vida e da morte. Ao ouvir tal boato, ele imediatamente ficou curioso sobre essa pessoa. Vou observar as pessoas do caminho das trevas neste evento. Se eu vir algo estranho, reportarei ao meu mestre. Este fantasma se decidiu ainda em seu casulo, pois levaria mais alguns meses para se recuperar o suficiente para deixar esta forma. Fim do capítulo. Capítulo 357 Chegada dos inimigos. Mais tarde naquele dia, as principais ruas de Milfol ficaram mais movimentadas com o passar do dia, com mais pessoas chegando à cidade para o leilão, enquanto o movimento habitual de trabalhadores locais aumentava o tráfego em algumas áreas. A cidade normalmente sem trânsito enfrentava agora um engarrafamento, com algumas áreas tornando-se difíceis de navegar. Milfol não tinha muitos quartos para alugar aos visitantes. Com um evento tão importante acontecendo na cidade, os hotéis e pousadas logo atingiram sua capacidade máxima enquanto muitas pessoas nas redondezas descarregavam as bagagens dos recém-chegados. Em meio à movimentação de carruagens e ao desembarque de bagagens, o trânsito em alguns pontos da cidade ficou péssimo, com vários pontos paralisados. Foi o que aconteceu na principal rotatória da cidade, onde um grupo de Ironcrest estava atualmente parado em um dos cruzamentos. TSK, não pensei que haveria tanto trânsito aqui, comentou um dos dois motoristas do carro, olhando em volta e vendo muitos carros, mas também muitas pessoas andando pelas ruas. O outro disse, este é o leilão mais importante do ano. Ouvi dizer que haverá vários itens de terceira série em leilão, incluindo itens naturais. Ligue HTSN Omicron VYL. Os itens naturais eram mais valiosos do que os itens feitos por profissionais. O motivo, embora os itens artificiais pudessem ter características melhores, eles geralmente eram mais fáceis de encontrar no continente. Por exemplo, a erva de terceiro estágio que Vicente encontrou era muito mais valioso do que as pílulas que poderia produzir. As pílulas podiam ser encontradas em todo o continente, mas as ervas selvagens eram raras. Por outro lado, uma única erva poderia ser usada de muitas maneiras diferentes, gerando recursos para muitos mágicos diferentes ou mesmo para muitos magos diferentes. Dadas as maiores possibilidades de recursos naturais, eles valiam mais aos olhos dos mágicos. É por isso que os patrões estão aqui. Eu me pergunto, enquanto os dois cocheiros ignorantes conversavam, ali.
Havia 4 pessoas na carruagem que dirigiam, 3 homens e uma mulher. Eles eram todos magos, 2 magos de baixo nível e 2 magos de nível médio. Senhorita Mercer, o que você acha deste leilão? Nossos planos nesta cidade não eram participar deste evento, mas acredito que alguns de nossos alvos podem estar se preparando para este evento. Pode ser capaz de lidar com os inimigos e ainda conseguir itens grátis. Um homem loiro de olhos redondos comentou com um sorriso. Olhando para este mago de baixo nível, o segundo mais forte do grupo, um homem careca com várias tatuagens nos braços, senti que isso poderia ser uma boa ideia. Os patrões nos enviaram aqui para lidar com a família Mazante, Layla Borne, e qualquer pessoa que possa estar intimamente ligada a eles. Mas dada a posição dessa família, eles podem estar no leilão. Desperdiçar isso pode ser um erro da nossa parte. Sarah Mercer, uma maga de nível médio, 4ª no comando da facção de Facelés Ones, ouviu os comentários de 2 de seus parceiros de grupo e concordou. Precisamos investigar a situação no local antes de tomar qualquer ação, então esperar mais 2 dias não fará nenhuma diferença. Tudo bem, nos dividiremos em 2 grupos durante o leilão. Cole e Léo, vocês 2 devem monitorar a família Mazante e seus movimentos durante e após o leilão. Tyler e eu iremos ao leilão para assistir César Mazante. Ok. As 3 pessoas que estavam com ela aceitaram imediatamente suas ordens. Ela continuou. Mas primeiro, quero que Tyler e Léo investiguem minuciosamente a situação em Milford hoje e o que aconteceu desde que nossos homens saíram daqui com Jasmine Barber. Em particular, quero uma avaliação do poder geral da família Mazante, quem são seus aliados, e quaisquer problemas que possam enfraquecer esta casa nos próximos dias. Os 2 magos de baixo nível aceitaram suas ordens e saíram da carruagem para começar a investigar a situação no terreno. Enquanto isso, ela ficou para trás com Cole, o mago careca de nível médio com várias tatuagens nos braços. Senhorita Mercer, você está sendo cautelosa. Você acha que César está por trás das mortes de Caleb e Tyson? Cole perguntou enquanto olhava nos olhos desta linda mulher com cabelo preto e uma gema mágica amarela em comum. Antes de chegarem a Milford esta tarde, eles passaram pelo altar vil. Neste local, os homens que sequestraram Jasmine lhes contaram que Tyson e Caleb foram em busca de César e da erva do 3º estágio. Até agora, Caleb, Tyson e os 2 acólitos que os acompanhavam não mostraram sinais de vida, embora já houvesse notícias do retorno de César a Milford. O que isso significa? Que aqueles 4 morreram e havia uma chance de César ser o verdadeiro culpado. Isso não era uma certeza, e esse grupo havia deixado 3 pessoas que viajaram com eles para investigar a situação naquele lugar melhor. Mas essas pessoas já suspeitavam de César. Esta mulher de cabelos negros olhou para a área movimentada desta cidade e disse: acho que ele teve algo a ver com isso. De qualquer forma, é melhor tomarmos cuidado com esse jovem, para enfraquecê-lo antes de agirmos. Seja pelas nossas próprias mãos ou pelas de outros, essa pessoa deve pagar pelo que fez conosco. Cole acenou com a cabeça concordando com Sarah que a família Mazante deve pagar por sua audácia. Conspirar contra seus homens e possivelmente ter informações sobre seu envolvimento no sequestro da filha de um soberano foi motivo suficiente para tentarem eliminar essas pessoas de qualquer maneira possível. À medida que os recém-chegados da facção Facelés Ones começaram a investigar a situação local, outros grupos de magos continuaram a chegar à cidade. Milford tinha menos de 10 magos residentes. Mas naquela tarde o número de magos na cidade já ultrapassava os 30. Com a chegada de tantos representantes de famílias importantes da província, os poderes locais ficavam de olho em quem entrava na cidade, preocupados com a competição. Mas nem todos estavam tão pessimistas em relação ao dia. Enquanto o barão Staples recebia com preocupação as informações sobre os recém-chegados, Shelby acabara de sair da reclusão e descobriu a quantidade de magos na cidade no momento. Tendo chegado ao final do nível 4 em sua reclusão, ela ficou satisfeita com seu progresso e com as crescentes tensões locais.
Então há muitos magos na cidade, hein? Ela murmurou para Molly em seu quarto. Não seria uma grande vergonha se todos eles se juntassem à briga pós-leilão? A cidade estará um caos. Fim do capítulo. Capítulo 358. Os itens a serem leiloados. Mais tarde naquele dia, o sol se pôs. Enquanto isso, uma pessoa toda vestida de preto percorria as principais ruas da cidade, chamando a atenção por onde passava até chegar à área principal de Millfall. Ao desmontar, essa pessoa com uma silhueta nebulosa e difícil de distinguir tinha um véu sobre o rosto enquanto carregava uma arma raramente vista, uma corrente com espinhos. Mas talvez o mais impressionante não tenha sido a sua arma e a escuridão à sua volta, mas o seu cavalo, um animal com olhos verdes brilhantes e vários ferimentos que mostravam os seus ossos e carne. Quem é essa pessoa? Várias pessoas se perguntaram enquanto olhavam na direção da mulher enquanto ela caminhava em direção a uma pousada próxima. Não apenas as pessoas comuns de Millfall olharam para ela de forma estranha, mas alguns visitantes e moradores importantes notaram sua presença ali também. Um emissário da Senhorita Morte. Uma mulher de cabelos verdes em uma carruagem luxuosa olhou atentamente para aquela pessoa enquanto estava ao lado de seu companheiro de viagem e de seu noivo. Essa pessoa, ela é uma praticante do caminho das trevas. Um jovem de cabelo curto e amarelo disse enquanto olhava na mesma direção de sua noiva. O conselheiro da mulher de cabelos verdes comentou: esse deve ser o caso. Mas é um pouco estranho para um praticante do Dark Path aparecer em Millfall. Haverá recursos compatíveis com o Dark Path neste leilão. Não havia regras que determinassem que os praticantes do caminho das trevas fossem proibidos de entrar nas cidades ou que deveriam ser perseguidos sempre que possível. Tal perseguição aconteceu, mas dependeu mais das decisões da população local do que das regras ou decisões das organizações. Mas era fato que os magos do Caminho Negro evitavam entrar em cidades comuns. Para que um deles chegue a tal lugar, deve haver algo de valor ali. A mulher disse: ela usa o símbolo da Senhorita Morte. Então, deve haver algum recurso negativo para ser leiloado. Caso contrário, um mago de nível médio da Guarda da Morte não viria a este lugar. Senhorita Morte? O jovem loiro estreitou os olhos. Não é esse o nome da mulher que supostamente tem poderes sobre a morte? Ouvi dizer que ela pode matar com um único olhar. Ele estremeceu ao pensar em tal pessoa. Enquanto essas pessoas de Dryhaven observavam essa pessoa morena andando, uma mulher de cabelos azuis da cidade observava silenciosamente aquela mulher enquanto ela estava ao lado de seu irmão mais novo. Isso vai ser um problema para nossa irmã. Ela comentou com o jovem adolescente de cabelos azuis, ambos acólitos de baixo nível. Alguém assim traz problemas onde quer que vá. É mesmo, irmã mais velha? A irmã nova é poderosa. Caso contrário, ela não teria sido nomeada para dirigir temporariamente o posto local. O jovem disse enquanto olhava para a figura que parecia carregar a morte. Enquanto esses dois parentes de Nova observavam aquela pessoa, um membro do templo local entendeu o que estava acontecendo melhor do que qualquer outra pessoa na área. Tema anis. Ela deve estar aqui por causa dessa planta. Ouvi dizer que será um dos itens leiloados no próximo evento. O mestre assistente do templo local pensou consigo mesmo enquanto observava o mago do caminho das trevas. Assistente do mestre do templo, um dos priordes locais abriu a boca, mas logo foi interrompido pelo líder do templo do despertar local. Não vamos fazer nada. Estamos muito ocupados agora, e a senhorita Morte não cruzou a linha que justificaria tomar medidas contra um de seus homens. Por enquanto, apenas observe. Nossa prioridade é o leilão. Em além de Fear Anise, Blister Avens, Draft of Mind Control e Seal of Spirits estão entre os itens que serão leiloados no evento nos próximos dias. Devemos nos concentrar na obtenção desses artefatos e recursos antes de nos preocuparmos com outros. O líder do templo local disse, afastando os pensamentos do prior da ação agora. Não só isso, exceto o mestre assistente do templo sim, os outros ao lado dele eram meros acólitos, enquanto esta mulher era uma maga.
Agir contra ela significava pedir reforços, o que seria complicado para eles agora. Com a morte de alguns de seus colegas do Templo Iron-Crest e as investigações que já haviam começado contra eles, seria difícil para esses homens conseguirem reforços no curto prazo. Somente através do leilão eles poderiam obter os itens nos quais estavam interessados. Enquanto pudermos comprar esses itens, eles serão nossos. O mestre assistente do templo local pensou consigo mesmo, sabendo que poucos desafiariam a congregação do Apocalipse. Como membros do Templo do Despertar local, essas pessoas tinham apoio limitado de sua organização. Se quisessem mais, teriam que conseguir mais por conta própria, participando de leilões e caçadas por conta própria. Essas pessoas queriam crescer e participariam de qualquer oportunidade que não interferisse em suas responsabilidades locais. Então, era natural que participassem do leilão marcado para daqui a 2 dias. Enquanto isso, a emissária da Senhorita Morte ignorou todos os olhares dos arredores e entrou em um prédio da região, rapidamente fazendo com que todos na recepção abrissem espaço para ela. "Dê-me um quarto", ela disse em um tom gelado, cheio de malícia e sentimentos negativos. "Senhora, nós não temos mais quartos. A cidade inteira está lotada", um homem disse enquanto baixava a cabeça de medo na frente dessa pessoa. A mulher desviou o olhar e viu uma pessoa segurando a chave do quarto. "Você", antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o homem, um simples acólito nível 5, ajoelhou-se na frente dela e entregou-lhe a chave. "Senhora, fique com ele. Eu ia desistir do quarto de qualquer maneira", ele gritou, suando de medo ao sentir que deveria fugir deste lugar imediatamente. Esta mulher ainda nem tinha usado seus poderes. Mesmo assim, a tensão na região já lembrava-a de um local prestes a ser massacrado. Dada a fama dos magos do caminho das trevas, ninguém duvidava que essa pessoa pudesse massacrar todos ali por um único quarto. Ela aceitou a chave sem problemas e se dirigiu para seu quarto, enquanto as pessoas atrás dela notavam que suas roupas estavam encharcadas de suor e que suas pernas tremiam. "Não consigo andar", o funcionário que cuidava de tal pessoa pensou enquanto empalidecia. "Espero que ela não me mate por isso." Gole. Começaram assim os preparativos para o maior evento da história da cidade, com poderes locais e externos ansiosos e preocupados com os itens a leiloar, mas também com os seus potenciais licitantes. Fim do capítulo. Capítulo 359. Jantar na véspera do leilão. Mais tarde, naquele mesmo dia, aproximava-se a noite e Vicente estava em sua casa à espera de Nova para o jantar desta noite. Mas enquanto esperava pelo jantar, ele estudou alguns livros sobre a arte da forja em seu escritório na residência Fuller. Em meio à leitura concentrada, Thorne o chamou de repente. "Mestre, você deve ter cuidado com o leilão e com seus planos para os próximos dias. Há uma pessoa perigosa na cidade." A voz do velho fantasma ecoou na cabeça de Vice e o fez desviar o olhar do livro aberto em sua mesa. "O que você está falando?" Senti uma sensação particularmente forte vinda de alguém que passou perto de onde estamos. Essa pessoa é um mago do Dark Path que é bastante poderoso para seu nível. O poder deles parece ser bastante perigoso, então você deve ter cuidado com essa pessoa. Se eles ficarem no seu caminho, evite-os tanto quanto possível. Thorne disse em tom cauteloso. "Isso é ruim? Sim, se você estivesse no mesmo nível que ela, eu não me preocuparia. Mas essa pessoa é um mago de nível médio e não parece estar aqui para se divertir. Qualquer um que a provoque terá problemas. Eles não parecem ser do tipo que encaram seus oponentes levianamente." Vicente perguntou curioso. "Quão difícil seria para mim enfrentá-la com minha segunda forma mágica?" "Não seria difícil. Eles não teriam a menor chance. Mas o mestre não pode usar sua segunda forma mágica e definitivamente não consegue sentir porque deveria temê-lo. Portanto, tenha cuidado com essa pessoa. Avisarei você quando estivermos perto deles novamente." Thorne explicou. "Ok, obrigado pela ajuda." Após este aviso, Vicente deixou os estudos de lado por um minuto,
considerando as palavras de Thorne e algumas informações que já ouvira dos seus homens durante o dia. Isso não é ruim. Embora os perigos associados ao leilão e a disputa pós-leilão estejam aumentando, isso aumenta minhas chances de sucesso. Ele pensou para si mesmo. Lucas disse que haveria coisas interessantes para nós neste leilão, mas minha prioridade não é conseguir nada, mas sim aproveitar as disputas que certamente acontecerão. Suponha que eu consiga algo de valor para a família, ótimo. Mas se não, não importa. Contanto que Shelby e eu possamos realizar nossas ações. Vicente de repente ouviu o som de alguém chegando em sua casa e parou o que estava pensando, levantando-se de onde estava. Parado na janela de seu escritório no segundo andar da residência Fuller, ele viu 3 pessoas chegando em sua casa, 2 mulheres e um homem, todos de cabelos azuis. Quem são eles? Ele abriu a boca quando viu Nova parada ao lado de uma mulher um pouco mais alta e mais velha e um homem que devia ter a mesma idade que ele. Mas ele não perdeu tempo no escritório e logo desceu ao segundo andar de seu prédio para cumprimentar Nova e os outros 2. Chegando ao primeiro andar, Vicente viu Nina e Eve cumprimentando as 3 pessoas, com Nova apresentando suas companheiras as 2. Nina, Eve, estes são meus irmãos, Mira e Max. Eles vieram de Dryhaven para participar do leilão. Espero que vocês não se importem se eles se juntarem a nós para jantar. Nova os apresentou. A irmã mais velha de Nova, Mira, era tão bonita quanto ela, com uma aparência mais madura e um jeito de se vestir mais agressivo. Ela tinha uma linda tatuagem de flor em seu braço direito e era uma acólita nível 2, um nível mais forte que Max, que atualmente era nível 1 aos 16 anos. Max tinha cabelo curto e tinha quase 1,80 m de altura, o que impressionou Eve e Nina assim que souberam que ele era irmão de Nova. Ao lado de Max, Nova parecia uma criança. Max e Mira já tinham ouvido falar de Nova sobre Nina, e no momento em que a conheceram, os 2 não puderam deixar de sentir seus corações baterem mais rápido ao sentirem pena da situação daquela pobre garota. Ela era tão jovem, mas já sofria de uma deficiência. Como você pôde não se emocionar quando a conheceu? Oi, Nina. Você pode me chamar de tia Mira. Não ficarei em Milfall por muito tempo, mas se você vier para Dryhaven, estarei lá para ajudá-la. Vou ajudá-la de qualquer maneira que puder. Mira disse enquanto se inclinava e olhava nos olhos de Nina, sorrindo enquanto mostrava seus lindos dentes. Vice ouviu as palavras dessas pessoas e entendeu a situação. Então esses são seus irmãos. Ele comentou enquanto sorria para Nova. Nova, quando você me contou sobre sua família, tive a impressão de que seus irmãos eram pequenos, como Nina. Mas acho que me enganei. Você estava errado? Max olhou para Nova. Ela tem o hábito de fazer isso. Sempre nos tratando como os mais novos. Nova amava sua família e via seus irmãos de uma forma muito especial. Mesmo não sendo a mais velha, ela via todos os irmãos como sua responsabilidade e os tratava como se fossem mais novos. Como ela era apenas um ano mais nova que Mira e sua irmã mais velha não era tão madura quanto ela sempre foi a mais madura para cuidar deles. Nova sorriu ao olhar para o irmão, fazendo-o fechar a boca. De qualquer forma, Mira e Max, este é Vicente Fuller, meu namorado. Ela o apresentou enquanto estava ao lado dele. Então você foi o cara que conquistou minha irmãzinha. Mira olhou para Vicente, vendo como ele estava bem vestido, notando seu corte de cabelo atual, mas também o perfume que exalava de seu corpo. Vicente cuidava muito da sua aparência e dos seus modos. Quem o conhecesse pela primeira vez teria a sensação de limpeza, organização e seriedade. A gema mágica em sua testa era bastante estranha, boa o suficiente para atrair a atenção até das pessoas mais rigorosas. Mas como pessoas de menor talento, Max e Mira nunca usariam o talento amarelo de Vicente como desculpa para tentar arranjar problemas com ele. Vicente Fuller, meus pais já sabem sobre você. Você deveria se preparar para visitar nossa família em Dryhaven no futuro. Seu relacionamento não deverá se desenvolver mais até então. Max comentou, tentando adotar a atitude do irmão protetor da irmã.
Ligue HTSN Omicron VYL Vicente Rio. Mas é claro, certamente farei isso no futuro. Por enquanto, deixe-me conhecê-lo primeiro. Ele apontou para a sala de jantar, onde a refeição já estava pronta. Mesmo não tendo se preparado para esses dois, Vicente sempre fazia jantares e cafés da manhã fartos, capazes de alimentar mais pessoas do que normalmente vinham à sua casa. Hospedar Maximira não seria problema para ele e logo todos estavam na sala de jantar, conversando e se conhecendo. Fim do capítulo. Capítulo 360. A dura realidade dos magos do caminho das trevas. Depois de conversar um pouco, os irmãos de Nova descobriram que Vicente era um comerciante que vendia alimentos e também ferreiro. Descobriram também que ele e Nina tinham uma irmã que não morava mais com eles e que seus pais haviam falecido. Vicente e Nova não entraram em detalhes sobre esses temas delicados. Eles disseram apenas o mínimo para ajudar os dois a entender quem era Vice. Por outro lado, Vicente conheceu um pouco mais sobre a família Ben de Dryhaven, que era uma casa de pescadores na cidade. A situação da família Ben era melhor do que Nova fazia parecer. Não eram pescadores comuns, mas sim uma família que administrava um negócio de pesca há mais de 300 anos. Atualmente, contam com 15 embarcações pesqueiras e mais de 200 trabalhadores. A família de Nova não era tão simples como parecia a Vicente depois das primeiras conversas com ela. Mas Nova nunca mentiu, ela apenas foi discreta, não entrando em detalhes nem tentando parecer diferente por causa da situação de sua família. Mas pelo que Vice entendeu, a família Ben teve sucesso o suficiente para enviar os dois para Milfol para participar do próximo leilão. Então você está aqui para o leilão? Vice perguntou após alguns minutos de conversa. Sim, ouvimos rumores sobre um recurso que será leiloado no evento. De acordo com os contatos do meu pai, um cérebro de atum colorido de 3º estágio estará entre os itens a serem leiloados. Mira explicou a Vicente. Se for esse o caso, tentaremos adquiri-lo. Podemos usar o cérebro de atum colorido como isca para capturar vários peixes de alto valor. Isso poderia nos trazer um grande retorno em um curto período. É por isso que estamos aqui para dar lances altos neste leilão. Uma parte de um ser de 3º estágio. Isso vai ser difícil de conseguir e de manter. Vicente comentou enquanto olhava para Nova. Não se preocupe, Vice, mesmo que meu pai seja apenas um acólito nível 5, ele tem influência com os magos. 2 deles estão na cidade para acompanhar Maximira, então a segurança deles não será um problema. Ela disse para ele não se preocupar. Isso é bom, mas ainda assim, tenha cuidado. Ouvi dizer que haverá alguns magos de nível médio neste leilão. Se algum deles fizer uma oferta por este cérebro, pense cuidadosamente se é o que você quer e se vale a pena. Ele aconselhou. Ouvi dizer que há até magos do caminho das trevas na cidade agora. Ao ouvir isso, Mira se lembrou da pessoa que ela tinha visto anteriormente. Você está falando daquela mulher? Ela realmente parece terrível. A aura dela era aterrorizante. Os magos do caminho negro são realmente estranhos. Devo admitir que senti nojo e medo quando vi aquela pessoa. Max comentou, rindo sem jeito enquanto Eve e Nina ouviam a conversa. Vicente riu do comentário do irmão de Nova. É verdade, eles são realmente estranhos. Nova estava falando mais sério, pois já tinha ouvido falar dessa pessoa por meio de seus irmãos. Então ela disse, não se preocupe com essa pessoa. Por mais poderosa que ela seja, ela não está aqui para causar problemas. Ah, você sabe de alguma coisa? Perguntou Vicente. Recebi uma mensagem do exército de que ela estava vindo para cá. Acompanhamos todos os magos do caminho das trevas que alcançaram o 3º estágio. Se alguém aqui competir por essas coisas, não haverá problemas. Ela disse com confiança. TSK, essa é a realidade de seres como nós, mestre. Thorne comentou com Vicente. O grupo da sua namorada e vários outros neste continente cuidam de pessoas como nós como se fôssemos animais malucos.
Nosso menor erro é suficiente para que eles nos olhem mal e queiram nossas cabeças. Vicente não disse nada, ele entendia o lado da história tanto de Thorne quanto de Nova. Ele também ficaria de olho nas pessoas com poderes negativos se estivesse do outro lado. Mas como alguém que tinha um forte elemento negativo, ele também compreendia a raiva de Thorne. Ser constantemente observado, como se você fosse culpado de alguma coisa sem fazer nada, era difícil de manter silêncio. Max acabara de fazer um comentário sobre essa mulher, mas suas palavras eram um tanto esperadas. E na maioria das vezes, as pessoas pensavam coisas muito piores sobre pessoas como aquela mulher. Eu vejo, ele murmurou após as palavras de Nova. Felizmente, ninguém aqui precisa desses recursos, então ela provavelmente não será um problema. Depois de mais de 1h30 juntos na propriedade Fuller, Nova caminhou com Vicente até a porta da casa para se despedirem de Mira e Max. Você não vem conosco, irmã? Max perguntou enquanto olhava para Nova parada atrás da porta ao lado de Vicente. Nova fechou os olhos e sorriu amargamente, um pouco envergonhada com a situação. Tenho que cuidar de algumas coisas com Vice. Você deveria voltar para minha casa sozinho. Falo com você amanhã. Max não entendia o que Nova estava pensando, mas Mira tinha uma boa ideia do que era. Ela sorriu sem jeito, vendo que sua irmã mais nova não era tão pura como costumava ser. Vejo você então. Conversaremos mais tarde, Nova. Ela disse enquanto pegava um dos braços de Max e o levava embora. Nova corou um pouco, mas ficou ao lado de Vicente e os observou partir. Nova, sua família tem uma ótima genética. Não pensei que vocês seriam tão parecidas. Vice comentou enquanto observava o cabelo de Mira enquanto ela se afastava. Seu irmão é um pouco diferente de você, mas os olhos dele e da sua irmã são idênticos. É assustador como vocês são parecidos em algumas características. Nova não se irritou com o comentário de Vicente, pois ela e Mira tinham os olhos e os cabelos da mãe, que se parecia muito com eles. Espere até conhecer minha mãe. Qualquer pessoa que não nos conhecesse e nos visse juntas pensaria que éramos todas irmãs. Ela sorriu ao pegar o braço de Vicente e levá-lo para dentro. Aquela noite e o dia seguinte passariam até a chegada da véspera do leilão, e Milford estaria lotado de visitantes esperando pelo evento da noite seguinte. Vicente e Nova se encontrariam novamente com Mira e Max no último dia antes do leilão, já que ela estaria trabalhando com a segurança do leilão, que era de responsabilidade do Exército Real. Mas depois de mais uma noite agradável, o grande dia, aguardado por muitas potências locais e estrangeiras, finalmente chegaria. Finalmente chegou o dia do grande leilão da família real em Milford. Fim do capítulo. É propriamente não valer nada não ser útil a ninguém, René Descartes.